Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a mais um vídeo do projeto Resgate. E o vídeo de hoje é um tema que pela primeira vez estarei trabalhando no projeto Resgate. Isso quer dizer que não saiu lá no Instagram nada sobre isso, né? Até agora, até esse momento, os temas que eu trabalhei aqui geralmente já passaram pelas lives semanais no Instagram, toda quinta-feira. Mas dessa vez eu trouxe algo diferente. E na verdade o Resgate aqui no YouTube vai lentamente tomar o seu próprio caminho. E para este vídeo, que talvez não seja tão longo, né? Eu pensei em trazer uma dúvida que eu já recebi lá no Instagram, nas caixinhas que eu tento responder. É uma dúvida que eu já recebi várias vezes de diversas formas. Então, se você clicou aqui, o título do vídeo é Devo ler autores marxistas? E não é um clickbait nem nada do tipo. Realmente, eu pensei nessa dúvida. E geralmente ela chega para mim de outras formas, como devo ler autor X? Ou, me passaram para ler este autor, mas eu sei que ele é marxista, materialista, devo ler ele? E essas dúvidas chegam o tempo todo e eu identifico nessas dúvidas uma grande lacuna na percepção das pessoas sobre o que é o estudo da história, ou sobre o que é o estudo de forma geral. Percebam, este vídeo, eu espero que caiam aqui nele de paraquedas pessoas com diversas cosmovisões. Eu não preciso que você seja necessariamente um conservador, um patriota ou um marxista, enfim. Há uma lição muito importante na questão dessa pergunta que é feita por essas pessoas. Quando falamos de estudo e do estudo da história, não podemos definir ou restringir a nossa visão somente a um aspecto. É claro que existem diversos tipos de pesquisa, isso sabemos, e pesquisas vão ser norteadas por autores específicos, né, que trabalham sobre algum tema. O problema é quando você começa, de forma arbitrária, a excluir ou colocar uma venda nos seus olhos, uma trave, e você simplesmente diz que eu vou ignorar a existência desses autores por conta de suas escolhas políticas, ou enfim. E eu não estou falando aqui só de ser marxista. Não, eu não vou ler aquele autor porque ele é de direita, ou porque ele é isso, ou porque ele é aquilo. Enfim, eu recebo esses comentários em diversos vídeos no YouTube já faz anos e anos. Eu escuto esse tipo de coisa. E o grande problema é o quê? Quando você faz esse tipo de escolha, de não ler determinado autor por conta de sua escolha política, ou etc., você está se expondo para se tornar alguém idiota. Porque escolher não ler o autor, tudo bem. É uma escolha sua. Você pode não ler. O problema é que a maioria das pessoas que fazem essa escolha, elas estão na internet fazendo o quê? Criticando aquele autor. Aí eu pergunto pra você, no que essa crítica está fundamentada? Para qualquer lado. Quer criticar Marx? Ótimo. No que está fundamentada a sua crítica? Quer criticar Olavo, né? Postei um vídeo sobre o Olavo, o vídeo anterior. Os comentários é uma demonstração de amor e conhecimento maravilhosa. A mesma coisa. Xingos, xingos, xingos. Mas ataques pessoais. Quando eu os questiono sobre a questão do conteúdo, ninguém sabe. Mas não sabem por quê? Porque escolheram não ler. Mas escolheram não ler e agir como idiotas. Mas então vamos voltar aqui para essa pergunta. Devo ler autores marxistas? A resposta é sim. A resposta é claro. E é claro, depende da situação, o que você quer fazer, o que você quer estudar. Por exemplo, vamos estudar a história do Brasil? Você vai ignorar os historiadores, então, que possuem uma tendência materialista? Você abrirá mão de grandes historiadores de nossa história. Abrirá mão de Caio Prado Júnior, abrirá mão de Sérgio Buarque de Holanda, né? Abrirá mão de Sodré, e a lista segue. E não tem como. Interpretar o Brasil e sua história é estar disposto a entrar em contato com diferentes fontes, com diferentes visões. Na verdade, é exatamente estar disposto e aberto a isso que tornará sua compreensão da história do Brasil, ou independente de qual tema você está estudando, algo completo, algo maior, algo bem fundamentado. E é esse tipo de escolha que vai lhe separar dos idiotas, como eu disse, porque no fim das contas é o que acontece. Então a resposta é sim, leia. Não fique com medo, com receio. Não ache você que, eu vou ler o livro aqui e amanhã estarei lá na manifestação do MST. Não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. O estudo da história é estar aberto às diversas fontes, aos diversos intérpretes, de forma séria.
de forma séria. E digo isso para aqueles que me acompanham no Instagram e aqui, pensem isso de forma holística, para vários temas. Temos grandes historiadores em diversos campos que possuem uma visão materialista. E aqui entra uma distinção importante também. Veja, um autor marxista e um autor materialista não vão ser exatamente a mesma coisa. É preciso ter este cuidado nos rótulos, porque o ser humano adora rotular as coisas, né? O que mais temos aqui na política ou no estudo são rótulos. Esquerda, direita, fascista, etc. A lista segue. Então temos sim autores marxistas, por exemplo, Eric Hobsbawm, um autor muito influente na academia no Brasil, enfim, era um autor assumidamente marxista. Possuía uma visão marxista de mundo e era um autor materialista. A escrita histórica, né, as diversas obras, que iremos analisar aqui eventualmente, as suas obras possuíam uma visão materialista, mas ele também era marxista. Mas vamos ter autores que analisam a história de forma utilizando, né, o materialismo dialético histórico, mas não necessariamente vão cair para o lado marxista o tempo inteiro. Até porque o desenvolvimento da teoria da história, se entrarmos nos detalhes do materialismo, ele tomou um corpo e tamanho tão expressivo na escrita da história que podemos dizer, e talvez aqui eu esteja exagerando, ele tomou um caminho próprio, ele se distanciou até de certa forma do marxismo, chegando a tal ponto onde existem historiadores que vão fazer uma análise materialista em certos aspectos que não tem nada a ver com o marxismo. Por isso eu estou dizendo, leiam sim os autores, não fiquem temendo, entrem de cabeça. Esse é um exercício interessante para qualquer coisa que você for estudar, inclusive. Quando você vai ler um autor ou um livro, uma literatura, enfim, esteja disposto a escutar o que o autor está dizendo. A humildade no estudo, na vida intelectual no geral, é necessária. Falava isso, né, no curso que eu lancei um tempo atrás sobre cultivar uma vida de leitura. Saber escutar o autor é uma das etapas iniciais para o estudo e a leitura de qualquer coisa. Posteriormente virá a crítica. Quando você estiver preparado, a fundamentação estará lá. E veja que são detalhes simples, né? São posições que você vai tomar que vai separar você desta nata que existe, né? Dessa massa que existe de pessoas bestificadas na internet. Porque se eu pegar aqui para analisar os comentários que eu recebo no YouTube, 99% dos comentários não tem fundamentação em nada. Em absolutamente nada. São críticas ou pessoais, ou a pessoa viu um recorte de algum canal de curiosidades e a opinião dela é isso. É isso. O Ortega faz uma crítica muito interessante à questão do homem intelectual, né? São pessoas que escutam coisas, replicam essas opiniões e começam a influenciar os outros, mas essa pessoa, a que começou, ela nunca parou para investigar as próprias ideias e saber o que forma elas, de onde veio. E às vezes não vai ter fundamentação nenhuma. E é exatamente esse problema que eu quero que vocês resolvam. Escapem disso. Então, se tratando de Brasil, leia todos os autores, né? Não fique com medo. Por mais que você saiba, da boca de alguma autoridade que você respeita, que aquele autor realmente a sua visão está para além da salvação, leia, entre em contato. Saiba do que se trata a obra. Chesterton, que é alguém que eu admiro muito, ele fazia críticas e críticas a várias e várias obras, mas ele entrava em contato com essas obras. Não importa se eram ruins, ele fazia questão de ler livros ruins. Só assim, para entender do que se trata, para entender o que está fundamentando o pensamento da minha sociedade. Então, respondendo a pergunta do título desse vídeo, devo ler autores marxistas? Sim, leia. E se você é marxista, leia Olavo de Carvalho, né? Aí você para de ficar torrando a paciência aqui, sem fundamentação nenhuma. Leia os autores. Simplesmente tome esta atitude. Como eu disse, eu acho que esse ficou um vídeo curto, breve, mas era uma mensagem necessária, né? Eu espero que essa resposta possa reverberar no interior da sua chama intelectual e a sua vida de estudos e mude, porque é algo simples de se mudar, mas é uma atitude necessária, né? Uma atitude muito necessária e que inclusive vai melhorar a sua vida de estudos. Quando você rompe essa mesquinhez que é imposta na vida de várias pessoas, principalmente as pessoas que passam pela universidade, saem de lá com esse preconceito formado, né? É como se os professores os treinassem para ser preconceituosos com autores, de forma arbitrária. Saem com esse defeito. E para romper isso, depois leva muito tempo. Às vezes, nunca irão romper.
Passa uma vida repetindo um autor, criticando milhões de autores que nunca leram. Então, esta é a mensagem desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se chegou aqui pela primeira vez, se inscreva, comente. E lá no Instagram, toda quinta-feira, às 21 horas, temos vídeos do Resgate. Lives semanais sobre o estudo da história. Às vezes só eu, às vezes com convidados. Então convido vocês a participarem. Espero que tenham gostado do vídeo e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!